façanha de fazer 3 pontos em 15 no Campeonato Paulista de Futebol. E nessas 5 partidas, o São Paulo só não, aspas, ironicamente estou falando, andou em campo contra o Palmeiras. O São Paulo andou em campo contra o Bragantino. O São Paulo andou em campo contra a Inter de Limeira. O São Paulo andou em campo contra o Velo Clube. O São Paulo andou em campo contra a Ponte Preta. Com jogadores diferentes, esquemas diferentes, estádios diferentes e até um treinador diferente, porque ontem o Zubeldia não estava na beira do campo. Teve de tudo nesse cardápio de insucessos. E aí, Tironi, você tem, acho que, algumas conclusões, né? Esse time, o São Paulo, mesmo antes da chegada do Zubeldia, era um time conhecido por jogar com muito afinco algumas partidas fundamentais e nem tanto as outras. Foi conhecido assim por diversos momentos da sua trajetória. Vamos lembrar, o time de maior sucesso dessa empreitada Casares foi o time do Dorival, que era um time que só jogava bem em casa, só ganhou um jogo fora no Brasileiro, e na Copa do Brasil jogou todas as eliminatórias contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo com a faca entre os dentes, aí como uma coisa leonina. Só que aquelas partidas naquela temporada foram exceções e não a regra. Isso se estende até hoje. Então tem uma questão de perfil do elenco, na minha opinião, de idade também, isso eu sempre falo, a média da idade. E não é que o cara é mais velho e ele pensa, talvez ele não consiga, em todas as partidas, desempenhar ao máximo. E aí, as outras questões que assolam um time para que ele ande em campo. E não são só as questões de rivalidade, né? Como poderia se imaginar, o São Paulo não perdeu para a Ponte Preta para prejudicar o Palmeiras. Ele não teve condição, não apresentou a mínima condição de ganhar da Ponte Preta, assim como fez contra o Bragantino, contra o Velo e contra a Inter de Limeira. O São Paulo está perdendo para ele mesmo. E pode perder a primeira colocação para o Novo Horizontino, que era impensável. Se ele empatasse as 5 partidas, ele já seria o primeiro colocado da sua chave. Se ele empatasse as 5 partidas. E aí, Tironi, não é possível não atrelar a situação do time no momento, do estádio vazio, do campo da Shakira, do atraso de salários, da formação do elenco, da falta de investimento, ao comando do São Paulo. O comando do São Paulo é o mesmo há anos. Está no seu 4º ano. Né? 4º para 5º ano. E o São Paulo necessita que o presidente esclareça coisas que vão, sem dúvida, desaguar no campo de futebol. O ano de 2025 seria diferente? Cinto apertado? FIDIC? Tem um detalhe importante nessa história toda, né? O São Paulo não pode, pelas suas regras agora financeiras, recorrer a empréstimos que o presidente fazia no nome dele. O Vessone lembrou ontem a tal da profissionalização da dívida, né, Vessone? Sem poder fazer empréstimo, o São Paulo não pode, numa situação emergencial, contratar um jogador ou pagar um atrasado. Né? O São Paulo não pode. Simplesmente existem travas econômicas. E nessa situação, o fluxo de caixa não ia melhorar? Claro, não é da noite para o dia. Mas isso precisa ser explicado, estruturado, planejado, pensado. E acho que o São Paulo não pensou, e não planejou, e não cuidou dos detalhes de uma temporada que vai ser desafiadora na história do clube. As pessoas não estão percebendo isso. Nenhum clube de futebol do Brasil está fazendo o que o São Paulo está fazendo. Está tentando fazer. Eu nem sei se vai até o fim nessa história, com tudo o que está acontecendo. Então, aí, mais do que nunca, o São Paulo precisaria, em 2025, cuidar dos detalhes, do presidente aos gandulas,
Ou os caras que cuidam do campo, os abnegados que cuidam do campo natural depois do show da Shakira, para colocá-lo em condição mínima para receber São Paulo e Ponte Preta. E o São Paulo não está cuidando dos seus detalhes, literalmente. Do presidente a todos. Só os funcionários estão, a ponto do torcedor estar perdendo a conexão com o time de futebol. Essa história a gente já viu antes, ela é simples. Nesse elo, o Lucas falou, o Caleri falou, o Casares fugiu. E a gente sabe que se o Zubeldia, técnico do time, não passar pelo Novo Horizontino e fizer uma figura agora surpreendente no campeonato, ele vai cair, né? E o São Paulo, como nos anos anteriores, vai trocar o técnico no início do Brasileiro, pensando numa fórmula de chacoalhar e tudo mais, etc e tal. Eu só aviso, as opções no mercado para treinador são piores do que nos anos anteriores e mais, as condições financeiras do São Paulo são muito piores do que nos anos anteriores para fazer uma troca e tentar reajustar uma temporada mal pensada desde o início, né? Então, como a gente saiu do andou em campo para dormiu no comando ou se esquivou no comando. E as coisas no futebol, elas são sempre interligadas. As questões que o Corinthians... mas o Corinthians é uma bagunça, é uma zona fora de campo e dentro de campo. O Versoni vai cornetar daqui a pouco, que foi ontem. O Corinthians só funcionou o ano passado porque conseguiu blindar o time do extracampo. A torcida fez com que a torcida do São Paulo estava fazendo, levou o time no colo e não atrasou um vintém para jogador algum o ano inteiro. Senão, não tem 10 vitórias seguidas, companheiros. Não tem essa situação, não tem milagre. E o contexto de um clube de futebol, ele influencia, sim, completamente. O Palmeiras tem as suas outras questões. O Massa fala, quando o Palmeiras está rachado, não anda. O Santos tem as suas outras questões. O São Paulo tem essa questão. De um ano dos mais difíceis da sua história, que foi mal planejado. E o campo está gritando, está falando. A gente, insisto, repito para passar a bola para vocês, o desfecho mais cômodo, mais fácil, tirar o sofá da sala, é trocar o treinador, que acho que vai acontecer isso novamente, se o São Paulo não passar pelo Novo Horizontino. Mas, olha, as causas, como a expressão dos Tironi ontem foi perfeita. Zubeldia, tática, jogadores, são problemas da superfície, não é isso, Tironi? Superfície. É. A causa está lá embaixo, está nas catacumbas. O que eu falei aqui é isso, né? Que a gente olha a superfície e vê, o Zubeldia é ruim, o Luciano não pode jogar, o Lucas está cansado, não sei o quê, tarará, o quarteto não pode funcionar, o Igor Vinícius não é jogador para São Paulo. Você pode falar mil coisas, mas abaixo disso é que as coisas estão acontecendo. Pelas ações de ontem, pelo comportamento do time, a minha impressão é essa, é leviano dizer que esses caras não estão jogando a vera porque não estão recebendo. Nem acho que a relação já é tão direta assim, mas é uma sensação. Agora, sobre esse papelão do São Paulo ontem em casa, o São Paulo nos últimos 20 jogos venceu 5. É um desempenho ridículo do São Paulo. A temporada em Brasília foi uma tragédia e ontem de novo, né? O São Paulo perdeu de virada, bem perdido, da Ponte Preta. Arnaldo, nas declarações desses caras que são importantes, só um parênteses, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de gramado sintético, que também foi tema na zona mista, mas é um outro tema. Agora é o São Paulo. Os dois líderes do grupo ali, dois dos líderes do grupo, o Caleri e o Lucas, no meio de tudo que eles falam da questão dos salários, e o Caleri fala muito claramente, todo mundo tem que melhorar dentro do clube, nós em campo e também outras coisas fora. E o Lucas fala, não tem nada a ver, nós temos que fazer nossa parte, vamos resolver internamente essa questão dos salários. Onde eu quero chegar, Arnaldo, rapidamente, desculpa eu me estender. Eu estive no jogo ontem, eu fui ao jogo, assisti o jogo. E eu não queria, até quando eu falei com você pela primeira vez depois do jogo, eu não queria falar, é isso que está acontecendo. Mas a sensação é de um time desinteressado na partida. Um time que, como muita gente depois falou, andou em campo. Pode ser uma impressão minha errada, e o time jogou mal porque é ruim mesmo? Pode. Mas a minha sensação, e de muita gente que estava no estádio, e de muita gente que eu ouvi depois, é de um certo
desinteresse ou indiferença com relação ao jogo, mais ou menos isso. A questão, acho, do aproveitamento ou falta de aproveitamento da base era a questão quando o São Paulo estava ganhando, né? Era a questão do Mirassol. E aí, quando você começa a não ganhar, automaticamente você começa a recorrer, claro, aos mais experientes e usar menos a base. Ontem seria uma roubada colocar qualquer menino da base nessa circunstância com os demais andando em campo. Ou, como disse Oscar Massini falou, não se entregando, né? Então, acho que essa é uma das discussões, e é curioso, o futebol é bem... Assim, o desfecho fica cada vez mais próximo da saída do treinador. Mas você já entende dessas semanas todas que a responsabilidade que o torcedor dá ao treinador está se diluindo diante de todas as questões levantadas pela gente aqui, né? Depois as palavras dos jogadores, depois as notícias dos atrasos, depois o Morumbi vazio. O torcedor também percebe que não é apenas o técnico que está trabalhando mal, né? Tem uma série de circunstâncias, né? E aí eu acho que nesse balaio todo, a partida que é agora a eliminatória contra o Novo Horizontino passa a ter um peso para todos, sobretudo para o técnico, mas também para o elenco. E enquanto ela não chega, eu acho pouco provável que algum dirigente, e na verdade, eu fico falando dirigente, a gente não tem que, como o Vessone falou, não é algum dirigente, é o presidente do clube. Porque essas questões que assolam São Paulo hoje não são nem questões do departamento de futebol do clube, que é o departamento lá que diminuiu a folha em 1,5 milhão, que tirou 17 e trouxe 4, etc. e tal. As questões, o presidente do São Paulo tem a obrigação de esclarecer coisas muito importantes à comunidade são paulina. O presidente Júlio Casares não é mais ninguém, né? E não naquelas entrevistas que ele monta para um ou outro veículo, um ou outro companheiro, para simplesmente solar. Se submeter a uma entrevista, de fato. Como a Leila se submeteu, e às vezes até ela se dá mal por conta disso, né? Às vezes fala mais, fala menos, fala... Ou como qualquer dirigente de clube grande, ele tem que dar satisfação. Não é o Ronaldo, dono do Cruzeiro, naquele canto que a gente ficava berrando, mas Casares, Tantão, vem dar satisfação, né? Ele que gosta tanto de aparecer nas redes sociais nos momentos bons, de se comunicar pelas redes sociais, ele deve explicações, no plural, para a comunidade são paulina. Como está o dinheiro, da onde vem o dinheiro, como é que estão os 3 pontos que o Massini falou, como estão os 3 pontos, sobretudo a questão do FIDIC, como estão os atrasos, por que os atrasos, se os atrasos eram previsíveis ou não, qual a solução a curto prazo para isso, por que o Morumbi ficou para a Shakira, quanto deu o show da Shakira, quanto custou essa reforma de campo desse palco em T, quanto custou a aventura em Brasília, quanto custou a temporada nos Estados Unidos. Tudo isso é questão do presidente do São Paulo. Não é só postar troféu ou vitória, tal. Existe o ônus de ser presidente do clube, e não só o bônus. O Casares só está vivendo com o bônus. Foi reeleito sem oposição, não tem oposição nenhuma naquela praga daquele clube social, naqueles clubinhos que a gente fala tanto do Bolinha, né, ou da Luluzinha, dependendo do caso. Ele governa até hoje para essa turma aí. A gente sabe, a renovação dos conselhos e tudo mais. O pessoal está careca de saber disso. A questão Melo-Corinthians. Massini também. Os caras governam para essa comunidade. Só que quem está enfurecida não é o cara da bocha ou da piscina do São Paulo com a obra do córrego Antonico. É o torcedor do São Paulo que está deixando de ir no estádio porque o presidente do clube é uma pessoa que só se comunica na boa quando lhe interessa. Ele precisa dar satisfação. Ontem, os jogadores livraram a barra dele, né? A ausência do Zubeldia, os jogadores se colocaram, 2 dos principais.
Eu, se sou jogador, se sou treinador, próximo jogo, próxima entrevista, quem fala é o presidente. Vai falar com o presidente. Vai falar com o presidente. Isso é questão do presidente. Isso é questão do presidente. Isso é questão do presidente. Cara, essa indignação do Arnaldo é a mesma que a minha, velho. Primeiramente, todos crescem pra Band Esporte, pessoal. O link do canal da Band Esporte na descrição aqui, tá? Eu acho o seguinte: o Casares ele deve vir a público. Ele tem que vir a público em qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele tem que dar satisfação a você que tá assistindo aí agora, a mim, que sou torcedor do São Paulo, a você, que é torcedor do São Paulo, que dá audiência pro clube, que com a audiência faz o clube ganhar dinheiro, pra esse clube, a nossa paixão. O Casares tem que dar satisfação ao torcedor. Como é que tá o FIDIC, por que o salário tá atrasado, o Zubeldia fica ou não. Cara, quanto é que a gente gastou pra ir pros Estados Unidos? É isso. Salário atrasado, mas o jogador não tava sem vontade. O Tirone foi pro jogo e falou que o jogador tava sem vontade. Será que é o salário atrasado? Ele tem que vir se explicar. Quando é que ele vai pagar o salário? Você que trabalha aí, você fica feliz quando o seu salário tá atrasado? Você acha que o jogador vai ficar também? Mas o jogador ganha muito, não interessa. Tem que pagar. Então acho que é isso, cara. É papelão ontem no Morumbi, na minha visão, e é isso, cara. A indignação que o Arnaldo tem, eu acho que todos nós aí, eu aqui daqui, você daí tem também. Escreve, deixa o like pra chegar pra mais São Paulino aí, valeu? Vergonha, papelão, crise total no nosso clube aí. E o presidente até agora não apareceu.